fiquei muito honrado quando o presidente da Academia Alagoana de Letras me convocou para proferir, para circunstanciar a vida do Arthur Ramos. Mas existe uma pessoa muito importante e que conceitua o Arthur como poucos no mundo, que é a professora Luitgarde Oliveira Cavalcante Barros. Ela, sem sombra de dúvida, é a personificação do Arthur no nosso tempo. Ela estudou com critério toda a obra do Arthur e fala como ninguém do mestre do Pilar. Portanto, tudo que eu não conseguir de forma suficiente circunstanciar e expressar aqui, a professora Luitgarde poderá por meio dos seus livros e de suas conferências. Eu começarei a falar desse médico, intérprete do Brasil, um texto elegante que ele escreveu em Maceió, em 1934, no seu documento Primitivo e Loucura, que foi solicitado pelo Josué de Castro. Josué de Castro, que era muito amigo do Arthur. Arthur diz o seguinte: desde a minha vida acadêmica, venho procurando estabelecer o paralelo entre o conteúdo mental das psicoses e a mentalidade do homem primitivo. Havendo construído a minha teoria do inconsciente folclórico, antes de conhecer os trabalhos de Schilder e Stock sobre assuntos correlatos. Nesse mesmo documento, ele fala o seguinte: o nascimento foi o primeiro traumatismo para o homem, bradou Otto Rank. Bruscamente, a criança foi expulsa do paraíso, onde encontrava as condições de uma vida ideal. E conheceu a primeira dor e soltou o primeiro vagido. Há quem julgue que a angústia humana teve, no nascimento, a sua primeira expressão. Freud e Otto Rank lembraram mesmo que angústia em latim e Angst em alemão tem a significação de estreito, o que evoca a passagem do feto pelo corredor vaginal com todos os mecanismos do embaraço asfíxico. Essa dimensão do Arthur como escritor, como homem cultivado, é marcante. Ele é um sábio do seu tempo. Nascido no Pilar, em 1903, ele percorreu e estudou nas Alagoas, terminou no liceu, estudando com Abelardo Duarte. Foram os dois para a Bahia e formaram em 1926, na primeira escola de medicina do Brasil. A turma do Arthur possuía personagens luminares, como o Mário Magalhães da Silveira, que era primo da Nise da Silveira. A Nise, por sinal, foi a primeira e única mulher da turma. Então, 4 alagoanos singulares e um pernambucano, que fazia coro entre eles, porque era um ano antes, mais novo do grupo. Nesse mesmo grupo, Arthur, Nise da Silveira, Abelardo Duarte e Mário Magalhães da Silveira. Todos os 4 tiveram uma evolução acadêmica magistral. Mas o Arthur é, desde
os momentos mais iniciais, o indivíduo mais agraciado por todos, mais ovacionado. Arthur era um gênio. Ele falava alemão, ele falava inglês, ele falava francês, ele falava italiano, com fluência. Já nesse período, eles formam em 1926, ele já mantinha correspondência e uma literatura vasta com os grandes nomes do mundo. E é um dos introdutores da psicanálise no Brasil, mantendo contato, não um contato estreito, é claro, mas um contato de conferencista com Freud, com Jung e outros. Ele mesmo envia a sua tese para Freud, que o parabeniza. É claro que nesse período Arthur já tinha fomentado as bases do seu elo maior, que foi os estudos afro-brasileiros, ou seja, a afro-religiosidade brasileira, e o homem negro esteve no dia a dia do Arthur desde o Pilar, e foi trazendo com seu irmão, ele teve 7 irmãos, esse legado da referência desses homens simples do Pilar, que ele condicionou na Bahia as bases para o estudo da africanidade, sobretudo sendo um discípulo do Nina Rodrigues. Voltando, recapitulando algumas circunstâncias de 26, ele tem contato com a obra de Nina Rodrigues e reedita o Nina Rodrigues. Ele, Afrânio Peixoto e outros reeditam o Nina, mas é muito importante relacionar que ele também está estudando e escrevendo. Ele escreve O Negro Brasileiro, ele escreve 2 livros importantes, O Folclore Negro do Brasil e depois As Culturas Negras do Novo Mundo. Essa trilogia, O Negro Brasileiro, O Folclore Negro do Brasil e As Culturas Negras do Novo Mundo, são importantes porque são vários momentos da vida do Arthur, nesse período da década de 30, que faz com que ele dimensione, crie uma rotina. Ele é o pioneiro mesmo. A escola do Nina Rodrigues, que ele quer intitular, é a pioneira nos estudos da africanidade no mundo. E o Arthur, no Brasil, já na década de 30, se torna um indivíduo também com um capital intelectual que chama a atenção da América, que chama a atenção do México, com Ortiz, com Rescovix nos Estados Unidos, com os grupos de estudiosos cubanos, com um grupo de estudiosos no Haiti. Arthur se torna um indivíduo universal. Ele já nesse período era contactado e tinha uma correspondência copiosa com o mundo inteiro. Para se ter uma noção, no espólio intelectual do Arthur, a Biblioteca Nacional possui e tem esse arquivo Arthur Ramos, que são mais de 5.000 documentos relacionados à correspondência. É impressionante a capacidade que teve o Arthur de ter um contato. E ele não era um indivíduo fora do seu tempo. O Anísio Teixeira, que o levou para o Rio, em 34, ele já estava no Rio, sendo professor na Universidade do Rio de Janeiro, no Distrito Federal, e passa depois a ser professor na Faculdade de Filosofia da disciplina de Antropologia. Arthur era e foi um antropólogo pioneiro. Muitos tentam criar
algumas nuances, porque é claro que nós temos que interpretar o homem no seu tempo, mas em Arthur não. Arthur, nós temos que entender o Arthur como um todo. Ele ainda é muito atual. Existem portas, janelas na obra do Arthur que faz com que a atualidade do Arthur tenha essa sugestão para ele ser tão revisitado. Mais do que nunca, muitos estudiosos da sociologia, da antropologia, da psicanálise têm entendido o espectro da ação do Arthur. Arthur, além de estudar o negro, de ter sido pioneiro na luta anti o racismo, e foi um indivíduo muito importante, com uma atitude socialista definida, ele estudou a criança problema, ele estudou o que se chama de saúde mental, que era nominado de higiene mental. Arthur foi primordial, ele entendeu essa preponderância e criou normatizações importantes. Portanto, é fundamental que o Brasil tente rever a importância não configurada no seu tempo, mas configurada no nosso tempo. Além disso, além desses documentos que eu falei, da trilogia, Arthur estudou 2 volumes importantes que foram publicados da antropologia educacional, mas importante em Arthur, a mestiçagem no Brasil. Foi uma obra póstuma que muitos expressam que foi apenas uma obra solicitada pelo Josué de Castro. Não foi bem assim. Arthur já tinha um contexto. Arthur já era um homem do seu tempo maioral. E particularmente, quando Arthur, em 1949, é chamado para ser o primeiro secretário de Ciências Sociais da Unesco, no período do pós-guerra, não é por acaso, é porque ele era o luminar, ele era a luz que o mundo precisava no pós-guerra, era quem bradava contra o racismo, era quem estudava, era quem tinha conceitos, ele coordenou equipes e era um indivíduo que era consultado pelo Roger Bastide. Roger Bastide escreve isso por Florestan Fernandes, apesar do Florestan não ter dito nominalmente muito sobre o Arthur. Mário de Andrade tinha no Arthur a mais importante referência nacional. Portanto, os indivíduos que estudavam e que tinham um conceito relacionado à intelectualidade, tinha no Arthur essa referência. Por isso que eu estou fazendo esse brado para os jovens estarem pesquisando mais o Arthur e tirem o preconceito, porque muitos escreveram com simplicidade, com um certo talvez pegando palavras, por exemplo, como Arthur tentou na sua obra condicionar e circunstanciar e posicionar a psicanálise. Alguns expressam que Arthur tentou psicanalizar o problema no negro do Brasil. Não é bem assim. Arthur teve uma dinâmica. O elástico da vida do Arthur não é um elástico que se quebra. Ele é forte o suficiente para revisitar o passado e o presente e criar uma teoria. Arthur precisa ser entendido assim. Os preconcebidos, algumas pessoas que expressam que o Arthur não era um homem de ir para o campo, muito pelo contrário, Arthur pesquisava. Sua irmã, a Otinha, enviava documentos importantes. Qual o problema de você consultar? Qual o problema de você levar consultores e referências importantes para o seu consultório? Qual o problema de ter esse contato? A antropologia é muito mais larga do que isso. Arthur estava muito acima
das questões da antropologia, da sociologia, da medicina, do processo educacional. Então, é preciso rever esses conceitos de crítica pela crítica, pegando palavras, juntando e fazendo a crítica do contexto do seu momento por palavras. Esse homem precisa ser revisitado no todo. Ele é o grande, talvez a grande personificação do Brasil no pós-guerra contra o racismo, e ele prenuncia a institucionalização da FAO, ao organismo da ONU para a alimentação, prenuncia a base para os estudos da africanidade no Brasil. Quase todos os estudos da africanidade no Brasil no do década de 50 foram todos financiados e com o auspício com o Arthur. Mas ele morre com 46 anos. Ele teve uma produção com mais de 500 documentos, estudos, publicações e livros publicados. Ele morre após permanecer em Paris por 3 meses apenas. Ele é convocado, ele coordenava um grupo que tinha Maria Montessori, Jean Piaget, o próprio Claude Lévi participou de algumas circunstâncias. Arthur vai falecer em Paris com 46 anos, com uma obra vasta, e tinha muito a legar à humanidade. Eu reputo que Arthur seria o prêmio Nobel da paz pela dimensão que ele não conseguiu ter. Foi um homem fora da média. Era um homem que, preocupado com o mundo, que tinha uma visão de mundo não só do nosso país circunstanciado no seu elo. Tudo do Arthur é para a humanidade. Ele é um grande sábio que precisa ser revisitado. E eu tenho maior honra em ter o privilégio de estar aqui contextualizando um pouco do Arthur. Tem muita coisa ainda a ser discutida. Eu gostaria muito de provocar, nós deveríamos ter uma semana Arthur Ramos todos os anos. Agora, no meio do ano, será o momento para esse contexto. Arthur falece em outubro. Como ele nasce em 1903, nós temos um momento muito circunstancial para iniciarmos estudos mais bem definidos da fortaleza, da força intelectual, da capacidade, da inquietação do Arthur. E para finalizar, eu não poderia deixar de falar da Luísa Ramos, da esposa do Arthur. Eles não tiveram filhos, mas a Luísa foi uma espécie de anjo da guarda do Arthur. Esteve todo o tempo e o tempo todo junto ao Arthur. Ele tem um infarto fulminante em Paris, e quando ele expressa algum momento que queria voltar para o Brasil, ele pede, inclusive há uma referência, ele pede a terra natal, ele pede a terra do Pilar, e ele foi sepultado com um travesseiro com fragmentos da terra natal do Pilar. Essa referência do homem que está procurando o mundo, mas que está sempre cantando o seu rincão natal. Ele olha o seu quintal, olha o seu jardim com a mesma dimensão. Esse é o Arthur. Arthur Ramos nasceu no Pilar, no estado de Alagoas. Era filho do médico Manuel Ramos de Araújo Pereira e Ana Ramos. Teve 7 irmãos: Luiz, Evangelina, Raul, Nilo, por sinal, o incentivou a escrever, Aloísio, Georgina e Julita,
Julita era quem pesquisava com Arthur a afro-religiosidade. Aos 15 anos, Arthur publicou seu primeiro artigo no semanário O Pilar. E no ano de 1921, ele ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia, juntamente com Abelardo Duarte. Em 26, formou e defendeu a tese Primitivo e Loucura. No mesmo ano, em 26, recebe o título de doutor em Ciências Médicas Cirúrgicas pela Faculdade de Medicina na Bahia e no ano seguinte começa a trabalhar no Hospital Psiquiátrico de Salvador como médico legista. Ele realiza e tem um contato mais próximo com a obra de Nina Rodrigues e um conjunto de dados etnográficos sobre a vida do cotidiano dos terreiros, na Bahia sobretudo. A vida religiosa de origem africana na Bahia, os pormenores dos ritos e seus personagens, que é um momento muito singular, porque Nina é pioneiro e Arthur publica os estudos de Nina. Já na década de 30, ele já cria o laço para migrar para o Rio de Janeiro. O etnógrafo ainda utiliza a psiquiatria, a psicanálise e a antropologia para investigar a mentalidade e a cultura dos brasileiros. Em 33, ele vai para o Rio, por meio do Anísio Teixeira, chefiar o serviço de ortofrenia e higiene mental. Ele fica no Rio até 39. Nesse serviço, analisou mais de 2.000 fichas de estudantes das escolas públicas do Rio de Janeiro. Rompeu algumas concepções que rotulavam as crianças como anormais e criou a referência da criança problema. Por apresentarem essas crianças comportamentos tidos como inadequados, desatenção, rebeldia, mentira, Arthur acreditava que os comportamentos não tinham uma origem meramente genética, mas sobretudo social. Assim sustentou que a maior parte dos comportamentos tidos como indesejáveis advinham de questões do meio social, relações familiares e escolares. Em sua visão, a família e a escola assumem papel imprescindível para a formação da personalidade. Em 35, casa-se com Luísa Galé, que era viúvo do músico Luciano Galé. E, nesse período, ele já prepara para a década de 40 viajar para os Estados Unidos. Ensinou, pesquisou e participou de vários simpósios nas universidades de Louisiana, Califórnia, Harvard e Colômbia, ao lado de grandes nomes das ciências no mundo. Em 49, ele migra para a capital francesa. A convite, ele foi diretor do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, viveu por 3 meses apenas, vai falecer com 46 anos, morreu ajudando um plano de paz para o mundo, ao lado de Bertrand Russell, Jean Piaget, Maria Montessori e Julian Huxley. Algo importante e fundamental é que o Arthur Ramos é um dos primeiros a lançar manifestos contra o racismo no Brasil e no primeiro congresso afro-brasileiro realizado no Recife em 34, quando pontificaram muitos alagoanos, Alfredo Brandão, Manuel Diegues Júnior, Renato Mendonça, só que o Arthur não esteve presente, e organizado pelo Gilberto Freire e pelo Solano Trindade. Solano, um homem negro importante, um poeta, e com a participação de religiosos, em 35 há um manifesto importante no Congresso Afro-Brasileiro Nacional e que culmina em 37, o segundo congresso organizado pelo Edson Carneiro, com o Aidano, e claramente com a participação importante do Arthur. Arthur estava no Rio. Essa essência, esse movimento, que tudo que se fazia relacionado ao universo da afro-religiosidade
dos estudos do homem negro, das questões que pontuavam a essência e a discussão da religiosidade africana no Brasil, tinha a participação do Arthur. O Arthur era referência para o Jorge Amado, era referência para o Edson Carneiro, era referência para o Mário de Andrade. Inclusive no Congresso, no segundo Congresso em 37, há um documento importante, um telegrama enviado pelo Jorge Amado para o Arthur no Rio de Janeiro, expressando que no Congresso ele foi relatado que ele era a expressão maior dos estudos da africanidade no Brasil. Isso mostra a importância e a força que o Arthur definia no Brasil. Eu quero enfatizar o que disse Arthur Ramos do conceito único de inconsciente folclórico, que engloba as duas noções do ancestral e do interpsíquico. Ele cita a Adolfo Bastian, o etnólogo, que queria, em vez de dizer eu penso, ele expressava que se dissesse pensam em mim, para indicar a alma étnica que nos domina e governa todos os nossos pensamentos. Em outra passagem, Arthur fala: o cérebro do homem mais erudito não se pode libertar das influências complexas do inconsciente folclórico, que o constringe, circundando-o num abraço de ferro. Então, o indivíduo, solicitado pelo extraordinário dinamismo do inconsciente folclórico, não mais se pertence, porque mergulhou no amálgama da espécie. Não pensa por si, porque se encarregam de pensar por ele. Não age nem se agita deliberadamente, porque a humanidade o conduz. De tudo isso, fica-nos a lição formidável. A psicologia individual nunca virá a ser explicada e compreendida sem o auxílio da psicologia coletiva e étnica, que a enleiam e a envolvem em tentáculos múltiplos, poderosos e constrictivos, que surgem da massa anônima e cujas raízes se vão perder longe, longe, na esteira retrospectiva da memória das gentes. Isso foi escrito em Maceió em 1934 e dá uma dimensão efusiva da obra densa do nosso Arthur Ramos. Para entender o racismo, o contexto da eugenia no período de 30, há de se pensar em Joseph Arthur de Gobineau, que ele expressava que a raça tinha ligações diretas com o progresso ou a decadência dos povos. Ele defendia que os arianos estavam no topo da pirâmide social por serem os únicos detentores de inteligência e aptidão construtiva, consequentemente capazes de erguer uma civilização. Ao passo que os indivíduos, os negros, por exemplo, os índios e os outros não brancos, estavam na base dessa pirâmide, desenvolvendo assim uma incapacidade biológica. O outro importante foi Lombroso, Cesare Lombroso. A relação entre a capacidade mental e a raça com as medidas do corpo, os índices cefalométricos, a antropologia física ligada diretamente à capacidade intelectual ou não, o que foi denominado de antropometria. A craniometria, a frenologia, isso ficou em voga durante muito tempo, muitos anos no mundo. E Arthur se rebelou claramente contra essas duas escolas. O Nina tinha princípios vinculados às escolas pela voga do tempo, mas o Arthur modificou esse princípio. Claramente, o Arthur instituiu
preceitos de que a raça, a característica cefalométrica, não tinha nada com a inteligência, com a capacidade de resolver problema e com a atitude dos povos que estavam sendo subjugados no Brasil, no caso o negro e o indígena. Então, ele lutou veementemente contra o racismo. Tu falava que a aculturação é quando um grupo de indivíduos de diferentes culturas chegam a um contato contínuo e de primeira mão com mudanças consequentes nos padrões originários da cultura dos mesmos. E ele expressava que os processos aculturativos, no caso brasileiro, e as melhores condições de vida podiam transformar a cultura, entre aspas, dita com percalços ou atrasada. Claro que ele modificou esse processo. Ele escreveu Aculturação Negra no Brasil e enfatiza a aplicação da psicologia social do Levi-Bru. E esses fenômenos claramente não implicam na aceitação da tese de uma mentalidade primitiva como característica social. Arthur negou isso veementemente. Um dado importante que causa muita polêmica é que Arthur falou em 43 que não temos no Brasil nem minorias de raça, nem quaisquer outras espécies de minorias. Isso devido à colonização portuguesa, que foi a mais justa, a mais liberal, a mais científica. Essa visão das relações permitiu que Arthur Ramos, ele tinha na essência, a inexistência de minorias, mas ele não enfatizou que não havia preconceito de raça ou cor ou discriminação entre os brasileiros. Havia também, mas havia sobretudo um preconceito com relação à relação financeira. Basicamente, Arthur procurou a utopia da igualdade. Arthur foi um homem à frente do seu tempo. Claro que quando ele divulgou o conceito da democracia racial, tinha uma essência vinculada à etimologia da palavra democracia e raça. Inclusive, o movimento negro defendeu por muito tempo, hoje que existe uma deturpação desse princípio. Eu não conceituo que Arthur, quando divulgou as referências da democracia racial no Brasil, criou um contraponto que nós não tínhamos preconceitos, discriminação. Muito pelo contrário, o Castigo do Libambo, ele mostra claramente, ele é um indivíduo que afirma que existia racismo e que no Brasil, é claro que as circunstâncias do exemplo brasileiro era diferente do exemplo norte-americano. Ele trilhou um repúdio ao racismo no mundo. Ele se solidarizou com muitas nações que foram vítimas do período nazista. Por fim, um livro seminal, importante de Arthur, que é Guerra e Relações de Raça, publicado em 43, e As Ciências Sociais e os Problemas do Após-Guerra, em 44. Arthur investiga, cria critério para o problema do mundo do pós-guerra, o racismo, os problemas migratórios que ainda hoje são evidenciados. Arthur prenunciou, estudou, criou um referencial importante. Outro fato importante é que eu não creio, no caso do Arthur Ramos, que sua luta contra o racismo tinha uma crítica unidirecional aos países do mundo, limitando o que ocorria no Brasil, fazendo uma cortina, achando que o Brasil era um país da dádiva, onde não existia o racismo e essas relações vinculadas ao termo democracia racial ficou muito evidenciado para muitos no âmago da questão em si. Arthur foi contra o racismo no mundo inteiro e no Brasil também. O racismo era percebido por ele
E claro que era uma ameaça que estava envolvido o Brasil também. Portanto, não é verdadeira essa questão de criar um elo único da palavra, da expressão democracia racial com o Arthur e ser isso motivo de crítica. É periférico pensar dessa forma. Arthur foi maioral, Arthur criou critérios e claramente foi um homem à frente do seu tempo, como atestou Roger Bastide, como atestou Anísio Teixeira e quase todos os intelectuais do período no pós-guerra no Brasil e no mundo. Arthur Ramos me prestigiou muito. Quando eu me formei, me levou àqueles lugares, àqueles professores que constavam da minha tese. E as mulheres eram só a parte da copa, da cozinha, dos bordados. E eu não me dava muito bem. Fui convidado, enalteceu a mulher, ficou entusiasmado, publicamente propôs a minha candidatura. Eu gostaria de comentar a posição do Arthur Ramos e de intelectuais estudiosos da época do quebra-quebra da soberania em 1912. E a acusação de que houve um certo silêncio, ou propriamente um silêncio, como alguns pontificam. Arthur nasce em 1903. No episódio do quebra-quebra da soberania, em 12, Arthur era uma criança. Há um hiato grande, formação do Arthur, até 1926, quando ele forma em medicina. Ele escreve e faz o seu primeiro relato, estudo importante, o livro O Negro Brasileiro, que é editado na década de 30. Até esse período, as discussões relacionadas à religiosidade africana e o dia a dia do Arthur estava muito concentrada na Bahia. Ele tem notícia por meio do Abelardo Duarte, por meio dos artigos Bruxaria, que ele cita, inclusive, no Negro Brasileiro, e que o Abelardo faz uma contextualização. Abelardo escreve para o Arthur e expressa que o conteúdo dos artigos publicados no Jornal de Alagoas, Bruxaria, pelo Fulgêncio Paiva, eram conteúdos inflamados e que era preciso ver e ouvir as circunstâncias de ambos os lados. Tendo esse preâmbulo, eu não quero aqui minimizar a participação do Arthur ou criar algo maior também na participação de quem não ficou em silêncio. Mas temos que relatar que só há estudos mais bem definidos relacionados à africanidade e relacionados ao período do quebra-quebra da soberania após a década de 20. Eu diria até que a coleção permaneceu e existiu um silêncio bem definido da sociedade como um todo. E nós não podemos prontamente acusar, até porque eu mesmo escrevi e mostrei o documento no meu livro Legba, Guerra contra o Xangô, em 1912, onde o Arthur solicita a perseverança e o auxílio, a possibilidade para estudar a coleção com mais critério, com maior desenvoltura. E isso
Foi por volta de 1934 quando ele publica O Negro. Arthur vai em 34 já para o Rio. As fontes, os interesses do Arthur, um homem múltiplo, estão concentrados na criança problema, na situação da antropologia nacional. Depois Arthur ainda vai e entende, há uma dinâmica e uma evolução no pensamento do Arthur. Então, era um homem em formação, era um mundo que se discutia o pós-guerra, o racismo, as questões da humanidade, a paz no mundo. E eu não quero aqui pontificar e posicionar o que muitos ficam questionando, tentando discutir, uma situação que é muito delicada, porque nós não estamos, nem estávamos nesse tempo. Eu quero concluir e expressar que eu não acredito que um homem com a dimensão do Arthur tenha ficado fora de um processo tão grave como esse. O que eu acredito é que houve sim outras situações que conduziram o Arthur e todos os intelectuais para outro caminho. Até porque só em 50 nós temos o documento com a presença do René Ribeiro no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, em que ele substitui o Arthur, porque Arthur morre em 49, e ele vai proferir a palestra do início no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, da presença da coleção no ambiente do Instituto. Depois nós temos o catálogo do Abelardo Duarte, que ocorrerá em 1974, e até então a universidade, a antropologia nacional, nada tinha sido discutido com a forma como se tem discutido hoje. Então, eu não intitularia silêncio, eu intitularia que é a dinâmica de um tempo, sem postular, sem criar o algoz ou sem criar o herói. Muito pelo contrário, estávamos num processo evolutivo, a sociedade como um todo, inclusive o movimento negro. É por isso que é preciso ter muita delicadeza com relação a artigos e estruturas que faz só e somente só a crítica pela crítica. As minhas considerações finais refletem um Arthur Ramos em Paris. Eu queria fazer um relato bem objetivo dos últimos momentos do Arthur. O Arthur nasceu em 1903, no dia 7 de julho, e faleceu no dia 31 de outubro de 1949, portanto com 46 anos. Ele chegou em Paris para assumir a coordenação de ciências sociais da Unesco, um cargo elevadíssimo no período do pós-guerra, numa situação muito acima do padrão do intelectual comum no Brasil. Para nós termos uma ideia, eu estou aqui com o Correio da Unesco, que foi lançado em novembro, um mês após o falecimento do Arthur. Esse Correio traça as bases da Unesco. Quem discorre nesse Correio estava ladeando Arthur, Bertrand Russell.
Jean Piaget, Maria Montessori, Jaime Torres Baudet, e é Jaime Torres Baudet quem convida o Arthur. Então ele chega no dia 4 de agosto e vai falecer no dia 31 de outubro. E o que me surpreende nesse período é que esse homem que nós fizemos uma travessia, com aquela referência do Guimarães Rosa, o que importa não é o começo, não é o fim, mas a travessia do Arthur é absolutamente memorável. É o nosso intelectual que precisa ser contextualizado para as novas gerações. E o que me surpreende é todas as críticas que alguns estudiosos pinçam com palavras e circunstanciadas em obras do passado. Não que as obras do passado do Arthur não tenham um caminho. Tem sim. É que, nesse momento, o Arthur estava maduro, a cognição pronta para lançar as bases do combate ao racismo no mundo com um critério absolutamente diferenciado. E ele lança alguns pontos importantes. O primeiro é que, no debate da reorganização do mundo no pós-guerra, estávamos em 1949, a antropologia está no topo das ciências. Isso ele pontifica. Outra coisa importante é que ele expressa categoricamente que a guerra é o mais grave dos desequilíbrios coletivos. E ela afronta sempre, é uma luta contra o homem. E a guerra também atua contra a sociedade civil. Sobretudo aos grupos mais vulneráveis. E isso envolve o negro, envolveu o judeu na Segunda Guerra. Claramente, Arthur tem esse conceito quando ele fala muito, de forma muito objetiva, que o racismo é uma consequência direta da europeização e do imperialismo. É uma consequência direta da supremacia econômica. E claramente essa supremacia envolve a supremacia biológica e a preponderância dessa europeização, do etnocentrismo definido. E ele cria um elo muito claro, envolvendo o Brasil também. De forma muito pontual, eu quero rememorar o Achille Mbembe, que é um contemporâneo dos nossos tempos e que usa a psicanálise para explicar e criar critérios, analisando o racismo, olhando também os valores relacionados à psicanálise. E o Arthur foi tão criticado. Claro que o Achille faz um contexto diferente, muito mais denso, a necropolítica, mas a necropolítica do Achille se assemelha à relação humana que ele pontifica finalmente nesse documento. Ele diz, citando o povo Jeje, o Ev, Ewe, do Daomé, do Togo, do Benin, Arthur cita Dietrich Westermann, que tinha publicado em 1947 um livro pioneiro de linguística africana, onde é dito o seguinte: esses povos
quando tratam uma referência pessoal, uma pessoa que eles têm amor, carinho, eles o chamam de Enie Amé. Isto quer dizer que essa pessoa é um homem. Para os cruéis, para os colonizadores, é reservado uma outra expressão, Menié Amé, que quer expressar que esse não é um homem. E Arthur conclui que as pessoas que se ocupam, que têm a curiosidade científica, que têm a interação e a intenção generosa de contribuir para eliminar os conflitos entre os homens, aí incluindo o racismo, merecem verdadeiramente serem chamados de homem. Muito obrigado.